final de uma manhã, João, um jovem estudante de direito, entusiasmado com a possibilidade de mergulhar na área do direito penal logo no início de sua vida acadêmica, estava acompanhado de sua prima Maria, também uma entusiasta do direito, mas nem tanto em penal como o João. Neste dia, os dois jovens tiveram uma aula instigante sobre a ditadura militar. Decidiram então visitar o seu avô Joaquim, que tinha acabado de mudar-se para a cidade, pois saíram da aula, cada um com opiniões diferentes. Durante o caminho, João diz a Maria: Nossa, que aula maravilhosa! Eu nunca mais vou olhar para a história como antes. Foi só mais uma aula de penal. Como assim, Maria? Mais uma? Você é chata. Todas são incrivelmente novas e questionadoras. Com certeza são questionadoras, pois não concordo com muita coisa falada pelo professor, e ainda mais sobre o cara lá que ele citou. Cara? Não é cara, é César Beccaria. Ele é genial. Foi ele quem deu luz aos pensamentos mais humanitários e eficazes, em detrimento do delito e das penas. Eu não quis ser rude, João, mas só não gostei muito da visão colocada por ele, principalmente sobre a tortura. Creio eu que na ditadura militar, por exemplo, não se aplica exatamente isso. Na verdade, eu acho o termo ditadura até errado. Era sim um regime. Não foi lá essas coisas todas. Como assim, Maria? Regime? Com certeza discordamos em muitas coisas, mas isso é o mínimo, né? Tá, vamos deixar isso pra lá. Chegamos na casa do vovô. Ai, vovô, quanta saudade. Estou tão feliz que agora será mais fácil de te ver. Nada que um abraço no seu velho não resolva. Eu também preciso urgentemente dar um abraço no meu avô. Tô morrendo de saudade. Como dizia sua avó, sempre tem espaço para quem nós amamos. Fiquem à vontade, a casa é de vocês. Que lugar lindo, vô, a sua cara. Aconteceu algo, João? O senhor conhece o João, não deve ser nada, vô. Tem certeza, João? É que a Maria fala umas coisas e aí me deixam chateados. Eu não falei nada demais, só o que acho sobre o assunto. Isso não faz sentido nenhum, Maria. Por favor, se acalme e me explique qual é o assunto que ambos discordam. Vovô, você que acompanhou o período do regime militar no Brasil, o senhor acha mesmo que houve tantas limitações acerca das liberdades individuais? Pois o João acha que eu tô ficando louco em discordar com ele sobre esse assunto. Beccaria começa seu livro falando das injustiças da sociedade. Para a minoria há facilidade, a felicidade, poder, privilégios, e para a maioria resta só miséria e fraqueza. Essa desigualdade gera falta de liberdade para ambos, e para ele as vantagens devem ser repartidas igualmente, para que uns não tenham muito e outros tão pouco. Vovô, e se as leis fossem usadas corretamente como proposto por Beccaria, não seria uma forma igualitária de liberdade? Para que a sociedade tenha uma certa vantagem durável, é necessário que a moral política, ou seja, as leis, sejam fundadas sobre os sentimentos do coração do homem. Se caso a lei não for estabelecida sobre essa base, haverá resistência do homem, mas ele será obrigado a ceder. Acharemos no coração humano os princípios fundamentais do direito de punir. Segundo Beccaria, os homens cansados de viver no meio de temores e de encontrar inimigos por toda parte, fatigados de uma liberdade que a incerteza de conservá-la torna inútil, sacrificaram uma parte dela para gozar do resto com mais segurança, ou seja, os homens acabaram cedendo uma parte de sua liberdade visando o bem comum. Assim, formou-se a soberania da nação e o encarregado pelas leis se tornou soberano do povo. Para que as pessoas pudessem obedecer às leis, foram criados meios sensíveis e muitos poderosos, chamados penas contra os infratores das leis, o que acabou tornando um tremendo caos novamente. Realmente, acho que o senhor, vô e o João estão certos. Acredito que eu esteja minimizando muito o regime militar. Creio que as restrições de garantias e liberdades individuais vão de encontro com a nossa atual concepção de justiça. Então, vô, como aconteceu a questão da justiça na época da ditadura? Soube de relatos sobre a degradação das competências do Ministério da Justiça durante esses 15 anos, além da implantação de vários atos institucionais que foram de contra a democracia, como as eleições indiretas, extinção dos habeas corpus. Nos explique mais. O senhor acha que houve justiça em meio a tantas opressões sociais? Os povos tiveram que passar por muitas coisas, sofrimentos, desgraças, para que pudessem perceber que era necessário melhorar seu ordenamento, e assim tentar viver em harmonia, e com certamente um pouco mais de igualdade e justiça, acabando com os abusos de um poder sem limites, que os homens poderosos achavam que eram de seus direitos. Então os delitos, homicídios e assassinatos foram a forma dos homens
poderosos acharem de garantir seus direitos, oprimindo as minorias? Exatamente isso, João. Percebe-se que o índice de violência urbana disparou no período do regime militar, sobretudo na capital paulista. Militares chegaram a formar grupos voltados para exterminar pessoas que iam contra as ideias da época. Muitos, ainda tinham a capacidade de chamar esses militares de heróis, tendo um lema muito disseminado: bandido bom é bandido morto, e também opressão pelos militares para com os cidadãos a partir de medidas de prisão. Isso tudo para quem era considerado rebelde, sendo que a luta constante pelos direitos que era o sinônimo de rebeldia. E eu ainda pude acreditar nesse mito de regime militar. Isso agora está mais que claro que houve a ditadura. Quando penso na ditadura, só me vem as torturas na minha mente. Não consigo imaginar outra coisa. Nossa Senhora. Você sabe o que Beccaria diz sobre isso, João? Bem, o que eu posso falar de Beccaria é que, segundo ele, a tortura é absolutamente inútil, né? Que estaríamos impondo a dor a uma pessoa se não sabemos que ela é culpada ou se ela é inocente. A pessoa que é inocente, ela pode muito bem assumir a culpa para se livrar da tortura. E se a pessoa for resistente à dor, ou pelo contrário, se ela não for resistente, a capacidade dela de contar o que ela não fez é muito grande. Na tortura, os inocentes têm muito a perder e os verdadeiros culpados têm muito a ganhar. Sem falar da censura, que era só... Enquanto o senhor e João conversavam, eu resolvi dar uma breve lida em matérias abordando a questão de como eram reprimidos os opositores ao regime. Eu percebi que a censura passou por 3 fases, mas uma das mais marcantes foi quando se publicou o Ato Inconstitucional número 5, Marcas do Autoritarismo do presidente Costa e Silva. Nesses tempos, até os programas artísticos, informativos, com base dos critérios morais e políticos, eram censurados, não eram? Muitas pessoas eram presas por manifestarem em busca dos seus direitos. O senhor já presenciou alguma cena de censura, vovô? Ah, com certeza. A censura era algo que viola hoje a nossa Constituição e naquele tempo muito difícil de lidar. Até hoje me lembro das músicas subliminares usadas para expressar aquilo que nos era proibido. O movimento Tropicália, não é, vô? Isso. Por mais incrível que pareça, toda a censura nos dava força para dizer, por mais que subliminarmente, o que deveria ser dito. Com certeza a música Cálice de Chico Buarque é uma das minhas favoritas. É difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa. Atordoado eu permaneço atento, na arquibancada pra qualquer momento ver emergir o monstro da lagoa. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Mas prestem atenção, agora irei contar a vocês uma história que ajudará a fixar tudo que comentamos hoje aqui. Era uma vez uma cidadezinha, em mais um daqueles seus típicos dias, quando de repente no horizonte da estrada se avista uma caravana de grandes caminhões, anunciando a chegada do circo à cidade. A agitação tomou então conta da cidade. Não se falava em nada mais além do circo. E lá estava o grande circo, com as suas lonas montadas ao final daquele mesmo dia. Ao cair da noite, toda a cidade já estava lá para assistir o tão ansiado espetáculo. Senhoras e senhores, respeitável público, sejam bem-vindos ao nosso circo. Nós vivemos em uma nova era, um novo tempo este de conquistas, onde a comunicação é a parte principal para a manutenção das relações humanas. E o circo é alegria, o circo é diversão, mas principalmente o circo também é uma forma de cultura e pode nos proporcionar conhecimento de forma descontraída.
Sabem de uma? Os primeiros espetáculos de circo foram apresentados no Coliseu Romano, na Itália, continente europeu, na Arena de Nero, e todos aplaudiam. Depois, os espetáculos de circo se espalharam pelo mundo inteiro, levando alegria e diversão para todas as crianças. No entanto, com o decorrer dos anos, o circo se tornou uma forma de resistência, onde podemos citar até a política do pão e circo. Agora, convidamos a você e sua família a se envolver no fantástico mundo do circo. 5, 4, 3, 2, 1. Preparem-se, começa agora o nosso espetáculo. Eles estão vindo! Eles quem? A ditadura. Através da democracia vocês não mudarão nada neste país. Nada. Absolutamente nada. Só vai mudar, infelizmente, se um dia nós partirmos para uma guerra civil aqui dentro e fazendo o trabalho que o regime anterior não fez, matando os 30 mil logo. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Tudo quanto é guerra morre inocente. Temos que ser cruéis. Somos diferentes de todas as oligarquias do passado, porque sabemos o que estamos fazendo. O objetivo da tortura é a tortura. O objetivo do poder é o poder. Vamos fazer a diferença. A esquerda só é boa em duas coisas: organizar manifestação de rua e desorganizar a economia. A população tem que sentir medo. Quem não vive para servir ao Brasil, não serve para viver no Brasil. Às vezes é necessário o mal primeiro, para que um bom governo aconteça. Vamos pôr a nação em ordem. Porto Alegre, João Goulart fugiu para o Uruguai, seguido de Leonel Brizola e outros elementos do governo deposto. Sob a nossa responsabilidade, a população do Brasil, o povo, a ordem. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Esse país precisa de ordem, de uma ditadura branda, por uns 30 anos. Assim, as crianças irão ser mais educadas e obedientes, e os bandidos estarão mortos ou sendo velhos imprestáveis. Torturamos para dar exemplo, para que não esqueça e nunca mais aconteça. Qualquer aliança cujo propósito não seja a intenção de iniciar uma guerra é sem sentido e inútil. Sei que vocês estão desesperados para uma mudança. Subiremos e governaremos para um único objetivo, que é o bem da nação. E agora, o que vamos fazer? Realmente, para o rei cair, as demais peças do tabuleiro precisam se movimentar e sair de suas casas, da sua zona de conforto. Ou seja, a sociedade precisa se unir e lutar pelos seus direitos. Uma estratégia para vencer é sempre necessária. Olha, amor, eu tive um pesadelo agora. Sonhei que tinha gente lá fora, batendo no portão. Que aflição era dura, numa muito escura viatura. Minha nossa santa criatura, chame ladrão. Fui construída, moldada e baseada em injustiça e desigualdade. Para a minoria, há felicidade, poder, privilégios. E para a maioria, resta miséria e fraqueza. Onde está a justiça? Para que eu tenha uma certa vantagem durável, é necessário que a moral política, ou seja, as leis, sejam fundadas sobre os sentimentos do coração do homem. Se caso a lei não for estabelecida sobre essa base, haverá resistência do homem, mas ele será obrigado a ceder. Tenham em mente que é indiscutível que a finalidade das penas é impedir o culpado de ser nocivo futuramente a mim. E deixo claro, de antemão, que aquele que perturba a tranquilidade pública, que não obedece às leis, que viola as condições sobre as quais os homens se sustentam e se defendem mutuamente, será banido da minha esfera de convivência. Poderia até fazer algum comentário, mas teria medo diante do que está por vir.
se proteja, ofereça face pra quem quer que seja. Nos dias de hoje, esteja tranquilo, haja o que houver, pense nos seus filhos. Não ande nos bares, esqueça os amigos. Não pare nas praças, não corra perigos. Não fale do medo que temos na vida. Não ponha o dedo na nossa ferida. Vetado! Desculpa chegar os limitando, acaba sendo mais forte do que eu. Respeitável público, irei me apresentar enquanto vocês escutam calados. Bem, como já diziam as vossas mães, boca fechada não entra mosca. De agora em diante, liberdade será um sonho um pouco distante. Antes de falar, cantar, escrever, atuar, me perguntem. Silêncio! Ainda não terminei. Como eu ia dizendo, eu sou a censura. Fui desesperadamente solicitada para lhes dizer o que deve ou não ser falado. Mas não se desesperem. Será para o bem da sociedade. Afinal, boca fechada não entra mosca. Silêncio! Vocês não entenderam que antes de emitir qualquer expressão é preciso solicitar a minha aprovação? Pai, afasta de mim esse cálice. Chico, cálice. Não adianta suplicar. Eu só preciso que fiquem em silêncio para que eu possa trabalhar. Como já dizia sua mãe, Chico, boca fechada não entra mosca. Se a liberdade significa alguma coisa, será sobretudo o direito de dizer às outras pessoas o que elas não querem ouvir. Entretanto, esse direito terminou, pois você só pode falar o que eu decido que pode. Eles acreditavam que poderiam falar tudo, expor opinião contra as autoridades. Porém, eu cheguei para escolher o que você vai falar, como você vai falar, e eu vou dizer o que é verdade ou não. O medo passa a caminhar ao seu lado quando a violência vira parte do cotidiano. Sou a violência e foi fundamental para o fortalecimento da ditadura. Com base na introdução do medo, apareci de diversas formas nos anos da ditadura militar. Fui repressiva, torturei e censurei muitas pessoas. Dizem que feri de diversas formas, isso que chamam de direitos humanos. Que absurdo! Como você fazia tudo isso? Por muitas das vezes as pessoas eram torturadas por insistir na ideia de poder escolher seus governantes. Eram muitas as maneiras de torturar, dentre elas o pau de arara, que era mais ou menos uma barra de ferro que era atravessada entre os punhos amarrados e a dobra do joelho, ficando o corpo do comunista pendurado a cerca de 20 ou 30 centímetros do solo. Sempre tinha os eletrochoques, batia com a palmatória. Que cruel! Tem mais. Usávamos o método dos produtos químicos também. Meus agentes aplicavam substância nas veias dos meus presos, onde ficavam sonolentos, e assumiam a ligação deles com a ameaça comunista que tentava se instaurar aqui. Tinham medo de morrer e deixavam de negar o inegável. Ah, sabe aquelas palmatórias? Também tinha essa. O governo prendia os nossos rivais e os agentes usavam o objeto para castigá-los batendo em todas as partes dos seus corpos, inclusive nos órgãos genitais. Afinal, se tinham a ousadia de nos contrariar, eram capazes de aguentar tudo isso, não é? Eu estou muito assustada. Para não esquecer, tinha o meu favorito, a cadeira do dragão. Era uma espécie de cadeira elétrica, onde eles sentavam pelados numa cadeira revestida de zinco ligada a terminais elétricos. Para melhorar, colocávamos um balde de metal na cabeça e aplicávamos os choques também. E olha, não assustávamos somente com o corpo deles, não. Usávamos muito a tortura psicológica. Era o que mais fazíamos. Ameaçava, perseguia, pegava os filhos deles, queria que eles tivessem muito medo. E cá entre nós,
Acho que consegui. Eu sou a violência. Estou triste, tão triste. Estou muito triste. Por que será que existe o que quer que seja? A tortura se tornou uma aliada forte à repressão. E isso nos deixa muito tristes. Você acredita na tortura? Acredita que tudo aquilo realmente aconteceu? Na ditadura, na Alemanha nazista, no período escravocrata, na época do apartheid? Você acredita que pessoas tiveram sua dignidade retirada de forma cruel e vergonhosa? Acreditam que diversas pessoas morreram por apenas serem o que eram? Venho aqui dizer que se você diz que tudo isso aconteceu, de fato você está certo. Bom, tenho vários nomes. Morte, destruição, martírio, mas por favor, me chamem do que quiserem. Também me dão classificações física e psicológica. Por isso, passo despercebida em algumas situações, como, por exemplo, em relacionamentos abusivos, trabalho escravo implícito atualmente, ou apenas por alguém seguir uma religião, uma cultura, ou um pensamento que é tido como errado e sujo para muitos. Eu estou presente. Eu estou presente quando a pessoa tem suas unhas arrancadas uma por uma, quando é eletrocutada, é afogada. Estou presente quando a mãe chora pelo seu filho que teve sua língua cortada, que teve todos os seus dentes brutalmente extraídos. Estou presente quando alguém se comove ao ver a mãe chorando pelo filho que foi morto. E é quando as pessoas dizem, isso é uma tortura para mim. Isso é tudo uma questão de ver o que está acontecendo e não saber o que fazer para pôr um fim. Sou a sensação de impotência. Eu sou o trauma que convive com as vítimas. Não é à toa que me classificam como dor violenta que se inflige a alguém, sobretudo para lhe arrancar alguma revelação, ou apenas só por diversão. Não é de hoje que existe violência no mundo. Não é à toa que ela se apresenta antes para contar histórias de como as pessoas se odeiam. Quero lembrá-los e deixar claro que eu existo e sempre existirei, a não ser que o mundo acabe e o ódio seja eliminado. Sendo assim, não há outra saída. Ou vocês aprendem a ter compaixão, ou eu sempre estarei presente. Mas por que eu sinto que meu fim está longe? Vocês me alimentam todos os dias com a crueldade dos pensamentos distorcidos e ferozes. A violência é somente a expressão deles. Quão difícil é mudar o interior de alguém? Vocês sabem, se e somente se algum dia a humanidade começar a transbordar de sentimentos como amor, eu temerei. Neste dia, eu verei meu fim. Até quando você vai levando? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Até quando vai ser saco de pancada? Senhoras e senhores, acho melhor eu me recolher. Acredito que não preciso fazer mais nenhuma intervenção. Que o espetáculo fale por si só. Nos vemos no final. Meu amigo, pense num período em que fui requisitado. Durante os anos de chumbo, qualquer coisinha feita por alguém contrário ao sistema era motivo para invocar meu nome. Era subversão, vadiagem, atentado ao pudor, tanta coisa. Mas não pense que você foi o único. Durante esse período, rodei para todos os lados e me usavam não só para justificar a garantia da ordem, como também a busca pela democracia. Tá achando que deram o nome de anos de chumbo por quê? O regime militar basicamente implantou a pena de morte para reprimir os atos ditos subversivos. Tens razão. Essa época realmente nos deu bastante trabalho. Como se não bastasse todo o estresse do regime militar vigente, em 1967 surgiu um grupo de músicos em combate à ditadura, utilizando-se de sua arte como instrumento social revolucionário. O movimento foi chamado de Tropicália, mas trabalho para mim, né?
pois estes foram considerados subversivos e traidores da pátria, razão pela qual muitos foram presos e exilados. Me recordo desse movimento. Se não me engano, o fim dele se deu após uma apresentação em protesto ao violento assassinato, olha eu sendo usado de novo, do traficante Cara de Cavalo. Exatamente, meu amigo. Pelo visto, durante a ditadura, os anos de chumbo, nós dois caminhamos praticamente lado a lado. Eu sou a lei. Sou soberana e guio comportamentos e ações humanas de acordo com os princípios de justiça para a sociedade. Eu sou necessária e para que possa ser justa, devo estar onde o povo precisa e para o povo. Sou certa e todos me devem obediência. Hoje sou forte e humana, mas nem sempre foi assim. Já distorceram a minha finalidade para praticar injustiças. No período da ditadura militar, me usaram para praticar os atos mais cruéis que se pode imaginar. Derrubaram a democracia e instauraram o caos. Trouxeram à tona o regime militar. Com os atos institucionais, aconteceram violações aos direitos humanos. E o povo? O povo a quem eu deveria proteger sofreu. Hoje, após muita luta, estou firme, íntegra, com o povo e para o povo. E junto com a democracia, faremos o nosso país um lugar seguro, onde a lei respeita os seus indivíduos e busca o bem comum. Eu sou a lei, sem tortura, sem violência, punindo a quem precisar ser punido, proporcionalmente, reintegrando os indivíduos e transformando a sociedade em um lugar melhor. Para podermos entender a importância da justiça, é necessário primeiro imaginar um mundo perfeito, onde as pessoas, por meio da caridade, do amor, da igualdade e de outras coisas boas, conseguissem resolver os seus problemas e as suas diferenças. Um lugar onde qualquer tipo de problema fosse resolvido pelos próprios indivíduos, sem a necessidade de uma terceira pessoa. Nesse lugar fictício e perfeito, na teoria, não seria necessária a justiça, pois todas as questões seriam resolvidas de maneira pacífica pelos seus envolvidos. Agora veja a nossa realidade em que as pessoas, sem conseguir resolver suas diferenças, têm a necessidade de apelar para que um terceiro esse, com o poder judiciário e suas burocracias infinitas para poder interferir e indagar qual a solução ideal para os problemas suportados por essas pessoas. Depender da justiça, providente do poder judiciário, não é fácil. Mas é graças a ele que temos a garantia dos direitos individuais, coletivos e sociais, e com isso proporcionando a possibilidade de resolver conflitos entre cidadãos, entidades e Estado. Pois é, a justiça é imprescindível para o desenvolvimento de uma sociedade. Entretanto, como seria viver em uma sociedade onde não existe o acesso à justiça? Caótico é de se imaginar. Pois bem, isso ocorreu no Brasil entre 1964 e 1985 e ficou conhecido como período da ditadura militar, um dos mais tensos em toda a história brasileira, marcada pela falta de liberdade, a inexistência de acesso real à justiça, perseguições a opositores políticos, tortura e pela prática de terrorismo de Estado. Um dos acontecimentos mais terríveis da história da ditadura militar foi a implementação do ato inconstitucional número 5, que de maneira autoritária dava ao presidente poder absoluto para caçar mandatos de políticos, fechar o Congresso, impor censura prévia à imprensa, às artes e espetáculos, prender dissidentes, entre outras prerrogativas. Isso nada mais era que uma ferramenta de intimidação pelo medo, onde não havia prazo de vigência e que seria empregado pela ditadura contra a oposição que buscava justiça e liberdade de expressão. Dentro de todos os acontecimentos deploráveis durante a ditadura, uma fagulha de esperança surge em 1967, por meio de um movimento chamado Tropicália,
ou tropicalismo, que ajudou a derrubar a ditadura no Brasil por meio de um grupo de artistas, cantores, poetas e compositores que se reuniram para trazer algo novo para o cenário artístico brasileiro, com o objetivo de enaltecer a cena cultural brasileira, tornando a música mais universal e próxima dos jovens. O movimento tropicalista trouxe várias inovações para o cenário cultural brasileiro no final da década de 60. O movimento, de certa forma, foi um rompimento com a arte obviamente militante que tratava da situação política do país na época da ditadura e tinha a melodia como sustentáculo dessa mensagem. As letras das canções eram inovadoras, criando jogos de linguagem, se aproximando da poesia dos concretistas. As mensagens das letras eram codificadas, que exigiam uma certa bagagem cultural para que fossem compreendidas. A Alegria de Caetano Veloso não tem sentido óbvio, mas carrega em sua letra preocupações típicas da juventude da década de 60, um tormento com a violência da ditadura e um desejo de inovar, de romper barreiras. Eles se caracterizavam pelo excesso, roupas coloridas, cabelos compridos e agregavam várias influências musicais. A intenção era chocar e, por meio de performances caracterizadas pela violência estética, protestar contra a música brasileira bem comportada. Influenciados pela contracultura, se apoderaram da linguagem da paródia e do deboche. Os tropicalistas transformaram a música popular brasileira, sendo grandes expoentes da arte brasileira de vanguarda. Um movimento que buscava a justiça e a liberdade. Isso era o tropicalismo. Teve a duração de apenas um ano devido ao recém-instaurado AI-5. A partir disso, acabou reprimido, censurado e regulado pelo governo militar, que com suas ferramentas conseguiram pôr fim no movimento com a prisão de dois grandes representantes do movimento, Gilberto Gil e Caetano Veloso, em dezembro de 1968. A cultura, porém, já estava marcada para sempre com a descoberta da modernidade, não só da música, mas da cultura nacional. Após toda a luta contra a ditadura militar e suas ferramentas opressoras, se deu origem a um novo movimento no Brasil, que foi o início do Estado Democrático de Direito, que trouxe profundas mudanças na perspectiva do acesso à justiça. Com a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil em 1988, também conhecida como Constituição Federal Cidadã, que sacramentou o fim da ditadura e inaugurou o período democrático no país. Também foram colocados em foco direitos e garantias fundamentais, juntamente com direitos civis e políticos. A edição de leis voltadas à dignidade da pessoa humana, à proteção das relações de consumo, bem como o direito a tratamento diferenciado aos hipossuficientes, tópicos que antes eram tidos como representação de ameaça à segurança nacional, tornaram-se prioridades. Essas e outras conquistas possibilitaram a formação de uma nova geração de cidadãos que foram aliviados pela nova garantia com acesso à justiça facilitado e com a liberdade de expressão sem serem reprimidos. Livre! Sim, hoje posso bradar. As correntes que me sufocaram por anos não mais existem. Me desobjefiquei. Me desatei das amarras, me despedi das incertezas. A segurança abriu os braços e me recebeu com afago. Livre! Porque hoje posso agir, me expressar, gritar, falar e ser quem sou. Nem sempre foi assim. A insegurança em viver eu não podia ser inteira. Era pelo bem de todos. Era mesmo? Ser livre atrapalha? E foi assim que abri mão, mas nunca desisti. Não desistimos de ser. É como se a liberdade corresse nas minhas veias, impulsionando o meu calcanhar. Porque é isso que eu sou. Liberdade! Eu consegui. Conseguimos. Agora sinto-me parte de um todo. Sinto-me vivo! E que o passado abra os presentes pro futuro que não dormiu e preparou. O amanhecer, o amanhecer. Bom, eu fui um movimento que causou uma ruptura, que deu uma sacudidinha, ou podemos chamar de terremoto, na música popular brasileira. Lá entre 1967 e 1968. Eu tive artistas incríveis comigo nessa caminhada. Eu fui sincrético e inovador. Fui aberto e incorporador.
Eu misturei o rock mais a bossa nova, uni o samba com a rumba e ainda por cima dei uma pitada de baião. Eu quebrei rígidas barreiras que permaneciam nesse país opressor. Oh, me perdoem, naquele país opressor, não é mesmo? Tive canções manifestos, onde meus artistas cantavam, que orientavam o movimento e organizavam o carnaval. Eu sou conhecido como movimento libertário. Mas durou pouco. Mas não fique triste. O governo militar da época teve seus motivos. Afinal, nossas roupas coloridas, nossos cabelos longos, eram totalmente ameaçadores para a sociedade. Tão ameaçadores que posso até comparar os nossos atos com os atos militares. O pau de arara, a cadeira de dragão, o famoso soro da verdade, ou até mesmo um truque de mágicas, em que pessoas desapareciam. Agora façamos uma breve reflexão. Esses mesmos militares nos consideravam um grupo vago e sem comprometimento político. Mas ora só, para que tanta determinação em nos destruir então? Em nos exilarem e perseguir se éramos meramente inofensivos? O importante mesmo é que trouxemos ao povo a nossa voz, o nosso grito em meio à barbárie e à liberdade daqueles que precisavam nos ouvir e falar através de nós, com nossas canções indiretas e subliminares. Mas para um bom entendedor, digo, um bom democrata, meio verso basta. E por falar em verso, meus amigos, viva a banda, viva a bossa, viva a palhoça, viva a democracia! Sobre a cabeça os aviões, sob os meus pés os caminhões, aponta contra os chapadões meu nariz. Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval, eu inauguro o monumento no Planalto Central do país. Viva a bossa, sassá, viva a palhoça, sassá, sassá, viva a bossa, sassá, viva a palhoça, sassá. Espero que o espetáculo tenha tocado cada um de vocês de forma singular e que possam sair daqui reflexivos. E não esqueçam de a brilhante frase dita por Edmund Burke: um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. E isso é tudo, pessoal! Em resumo, meus netos, durante esse período muito conturbado, muita coisa aconteceu. Ah, esqueci de mostrar a vocês o meu disco favorito. O nome dele é Panis et Circenses. Ele foi muito importante para alertar as pessoas sobre tudo o que estava acontecendo naquela época. Depois de toda essa conversa, eu percebi que ele estará bem ajeitadinho nas mãos de vocês e que terão muito cuidado e atenção ao ouvi-lo. E lembre-se, como dizia a Beccaria, o meio mais seguro, mas ao mesmo tempo mais difícil de tornar os homens menos inclinados a praticar o mal é aperfeiçoar a educação. Então, reforço a importância de se aprender e compreender o que aconteceu nesse período, para que assim, no futuro, períodos como esse não voltem a se instaurar. Essa é a melhor coisa que vocês podem tirar disso tudo, compreender o passado para projetar o futuro, livre dos erros do passado.